Para quem não me conhece, eu sou a doutora Denise, advogo junto com meu esposo, tenho um escritório de advocacia no centro de Campo Grande, que por sinal está fechado desde o dia 26, mas amém, Deus sabe de todas as coisas. E tenho advogado em casa, também faço outras coisas, sou juíza de paz, sou diretora jurídica também, junto com meu esposo, de uma associação cristã. E futuramente já estou entrando aí no ramo motivacional como palestrante e escritora também, gente. Já estou com um livro aí no forno, já na editora para ser publicado. E não tem como a gente publicar, a gente fazer uma trajetória sem compartilhar e sem chamar as pessoas que fizeram parte da nossa história. Eu sou a Cíntia Rochelle. Eu sou psicóloga clínica, sou sexóloga, terapeuta familiar com especialização em tanatologia, que é recursos terapêuticos para trabalhar lutos e perdas. Gente, o nosso tema, que eu não consegui fixar aí, tá? O nosso tema é resiliência fazendo da luta a dor. É um tema assim forte, né? Uma palavra tão bonita, né, gente? Resiliência. Mas é um tema bem forte. E eu pedi a doutora Cíntia, eu falo, gente, vai ficar doutora, tá? Ela não é doutora, mas ela vai ser doutora e vai fazer doutorado, e eu já estou profetizando em amém. Para quem não sabe, eu vou perguntar a ela o que significa, né, resiliência, ela falar um pouquinho de resiliência, o que significa. Então, a resiliência é uma palavra que se deriva do latim resilire, que significa recusar a ficar nesse estágio, significa voltar atrás. Então, na psicologia, a resiliência é o poder que o ser humano tem, mesmo depois de um golpe, ou de um trauma, ou de um acontecimento que gerou muita dor, o poder que ele tem de voltar ao seu estado natural antes do trauma. Então, é o poder que a pessoa tem de, mesmo em meio a muitas lutas, procurar caminhos e saídas para conseguir lidar com tudo que está acontecendo. Assim, você tem como descrever como é uma pessoa resiliente? Então, a gente entende que a resiliência é uma característica quase que inata, já nasce com algumas pessoas. Mas a gente também precisa entender que não é uma coisa estática. Pode ser desenvolvida. Então, tem pessoas que, mesmo não nascendo com aquele poder de resiliência, pode desenvolver isso para conseguir lidar com as coisas. Porque a gente também já entende que o poder de resiliência é muito maior, é curioso isso, em pessoas que já estão acostumadas a sofrerem desde o início, do que em pessoas que nunca tiveram dificuldade nenhuma na vida. Então, por exemplo, a gente tem, é muito característico, por exemplo, pessoas que já vêm de uma família sofrida, que já passaram por alguns traumas, desenvolver isso, ou já nascer com isso, porque no ambiente onde ela está, isso é muito forte, então ela acaba desenvolvendo aquilo que passa a ser algo natural, do que pessoas que nunca passaram por nenhuma dificuldade da vida, e ao longo da vida, por exemplo, na maior idade, na idade adulta, de uma hora para outra, ter que desenvolver aquilo, porque a pessoa não tinha ferramentas para lidar com aquilo, porque não está acostumado a lidar com a precariedade da vida. Então, a vida vai acontecer, os atravessamentos da vida vão acontecer, independente se você tem dinheiro ou não, se você vem de uma família feliz ou não, a vida acontece. Só que se você pega uma criança que desde lá da mais tenra idade tem as dificuldades familiares, financeiras, do ambiente onde cresceu, obviamente essa criança vai aprender que resiliência não é algo que ela só desenvolve, é um estilo de vida. Para ela conseguir se estabelecer na vida e estabelecer um pouco de paz, estabelecer um pouco de alegria, a resiliência tem que ser estilo de vida. Diferente de uma pessoa que, de repente, chegou aos 20, aos 25, aos 30 anos, sem nunca ter passado nenhuma adversidade na vida,
e de uma hora para outra tem que ter ferramenta para lidar com aquilo. Então, o sofrimento geralmente é muito grande para quem nunca passou. Então, se você pega crianças que já estão naquele ambiente, já estão acostumadas a lidar com aquilo, obviamente que a resiliência não é uma qualidade a se buscar. É a única forma de enxergar a vida, entendeu? Então, assim, Cíntia, uma pessoa resiliente, ela perde o medo? Não. O que acontece? As pessoas têm mania de achar que para ter coragem, porque a gente precisa entender que a vida é para quem tem coragem. A vida é para gente corajosa. Porque uma vez eu vi uma coisa, um memezinho na internet, que parecia uma brincadeira, mas depois eu fiquei pensando naquilo e eu acho que é a grande verdade da vida. O cara botou assim, que a vida era um pula-pula, com um monte de criança pulando, e você, criança, caiu tentando levantar. Então, na hora, você ri tudo, mas é verdade, porque a vida acontece independente do teu planejamento ou não. Para você ver que é uma coisa tão absurda, a vida é uma coisa tão maravilhosa, mas tão absurda ao mesmo tempo, é que a gente precisou inventar o tempo cronológico que a gente conhece, dividido em horas, dias, anos, para a gente conseguir botar dentro da cabeça da gente que a gente tem algum controle sobre alguma coisa, sendo que é mentira. Não tem. A gente não tem controle se amanhã estaremos vivos. Então, a vida vai acontecendo na velocidade dela e de acordo com a vontade dela. E não tem controle. Isso é para quem crê em Deus, para quem é ateu, quem é negro, quem é branco. A vida nivela todo mundo. Nivela. Não existe essa possibilidade. A vida acontece para todo mundo. Então, a gente tem mania de achar que precisa ter coragem para lutar contra algumas coisas. Não. Resiliente é quem luta, às vezes, com medo mesmo. Mas é porque entende que não existe outra possibilidade de vida. E a gente precisa entender que resiliência não é uma coisa que te acomete dependendo do que está fora de você, do ambiente externo. Não, porque a resiliência, a capacidade de resiliência é uma coisa interna, independe de onde você está. Sabe por quê? Eu me lembro uma vez, uma coisa curiosa, eu tenho uma amiga que é casada com um francês. E ele foi, uma vez, nesses tours, né? Quando ele conheceu ela, para conhecer o Rio de Janeiro e tudo. Nesses tours que tem por comunidades, na Rocinha. E ele ficou maravilhado como que as pessoas estavam em cima, dentro de uma comunidade. Muitas vezes não tinham saneamento básico. Trabalhavam de segunda a sábado, de segunda a segunda, para, de repente, ganhar um salário mínimo, e chegava no domingo, o cara estava em cima da laje fazendo churrasco com o maior sorriso do mundo, como se fosse a pessoa mais feliz da face da Terra. E aí ele questionou, falou, como que pode ser feliz se não tem nem saneamento básico? É porque a gente precisa entender que a felicidade, a resiliência, não depende de um movimento só interno. O movimento interno é da decisão de eu escolher me tornar resiliente. Mas uma vez feita essa escolha, o ambiente pode até influenciar, mas não determina o que está dentro de mim. Então, a pessoa pode estar dentro de uma comunidade, a pessoa pode não ter saneamento básico, a pessoa não pode ter recurso, mas dentro dela tem uma força inexplicável de querer vencer e de não aceitar certas realidades e ir em busca daquilo. E outra coisa que eu aprendi, gente, se as pessoas não rir do teu sonho, as pessoas têm que rir do teu sonho. Se as pessoas não rirem do teu sonho, é porque teu sonho não é impossível, é porque ele não vai acontecer, porque as pessoas riam do meu sonho.
E hoje, as pessoas riem do meu sonho, e hoje eu já advoguei para essas pessoas, hoje eu já orientei essas pessoas, e hoje eu amo essas pessoas, porque a gente não vem no mundo para fazer inimigo, né, Cíntia? A gente vem para fazer amigo, não é verdade? Claro que quem já está em alguns ambientes, isso é gerado mais fácil. Mas eu gosto muito dessa questão da gente entender que não tem a ver só com o ambiente. Eu não sei se você lembra daquele filme, que é um filme lindíssimo, eu acho que é italiano, A Vida é Bela. A vida é bela. Que o cara tá num campo de concentração Com o nazista, filho. com vários amigos, a família, só que ele é transportado com o filho. E ele faz o filho acreditar que aquilo é um jogo. Todos os dias ele levanta e ele resolve lutar. E outra coisa, quem tem essa experiência, algumas pessoas perdem a oportunidade, o que é uma lástima. Mas, geralmente, quando nós nos tornamos pais, pai e mãe, a gente ganha um poder de resiliência sobrenatural. Você entende que existe alguém na tua vida que é mais importante que você, e se por você não tem força para lutar, por conta daquela criança, você levanta todos os dias e luta com força. Esse dom, porque eu acho que resiliência é um dom, quem precisa desenvolver precisa entender que tem caminhos. Que quando o trauma, a dor acontece, obviamente, no primeiro momento, paralisa, porque você fica anestesiado. Você não está entendendo de onde que está vindo a pancada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar para se dar conta de onde que está vindo essa pancada. Mas o que diferencia alguém resiliente para alguém que se vitimiza é que quem se vitimiza para nessa pancada e fica sentindo dor. E faz o olhar retrospectivo. Eu paro de olhar para fora, começo a olhar só para dentro de mim e para minha dor. E aquilo paralisa. Só que existe possibilidade de mudança e possibilidade de mudança. Primeiro, e aí que muitas vezes entra a terapia, entra o psicólogo, entra às vezes até o psiquiatra, o médico em si. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica tão paralisada que não consegue sair daquilo sozinha. Então, uma das coisas que você tem que ter é consciência. Eu vou conseguir levantar sozinho? Não. A pancada foi forte demais, está doendo demais, eu não tenho ferramentas para lidar com isso. Então, eu vou buscar fora de mim ferramentas que me ajudem a lidar com isso. Então, se você pega, você está sentindo muita dor e se deu conta que você não vai lidar com aquilo sozinho, procura ajuda. Então, eu estou aqui para te encorajar que o mundo não é limitado, que a família que você nasceu não importa, o local que você nasceu não importa, você vai pelo caminho árduo, mas você vai conseguir. É só você o quê? Persistir, repetir, não dando legalidade para o fracasso. O que é dar legalidade para o fracasso? É você simplesmente desistir. Ah, não é para mim, que não é para você. Por que não é para você? É para mim. É para todos. Não é verdade, Cíntia? Não focou, a gente precisa ter foco. Estabelece meta. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto essa história, já está ficando repetitivo, que quando eu terminei a faculdade, eu estava num grupo conversando e aquela ilusão de achar que a gente ia sair com o diploma da faculdade e todo mundo ia ser rico, né? Eu vou ser rica, vou dominar tudo. E tinha psicólogo, tinha enfermeiro, tinha fisioterapeuta, tinha outros que tinham passado para ser oficial militar e tudo mais. Estava todo mundo conversando. E alguém falou assim, cara, você lembra o marido da fulana? Uma das nossas conhecidas. Então, o sonho do cara era ser motorista de ônibus. Aí todo mundo riu. Pô, ser motorista de ônibus? Aí eu virei para ele e falei assim, pô, e ele conseguiu? Aí ele falou assim, cara, ele conseguiu. Ele lutou, ele tirou a carteira, depois estudou, juntou dinheiro, tirou a carteira dele. Aí eu fiquei pensando na pessoa que se estava falando. O sonho profissional dele era ser motorista de ônibus. Ele lutou dentro das possibilidades dele e conseguiu. Então, ele era realizado profissionalmente? Era.
o que ele tinha estabelecido, ele tinha conseguido. Ele era casado com uma mulher que o amava e ele amava de volta na mesma proporção e se respeitavam. Ele era bem-sucedido emocionalmente? Era. Porque se dinheiro comprasse amor e comprasse sucesso no casamento, os consultórios de psicologia não estavam tão cheios. E ele conseguiu. Ele tinha 2 filhos que olhavam para ele e achavam ele o cara mais maravilhoso do mundo. Ele era o super-herói dessas 2 crianças. Ele era bem-sucedido como pai? Era. Ele fazia parte de uma comunidade religiosa que as pessoas o respeitavam pelo posicionamento dele e ele ensinava o que ele tinha aprendido com a vida. Ele era bom filho, ele era bom irmão. Agora eu te pergunto, quem vai convencer alguém de que esse cara não era um cara bem-sucedido na vida? Super bem-sucedido. Por quê? Porque sucesso e resiliência não é só em uma área. Você tem que estabelecer em todas as áreas do teu funcionamento humano. Porque se a pessoa é bem-sucedida numa área só, ela não é bem-sucedida. Ela não é bem-sucedida. Ela só saiu da média. Sucesso é quando você consegue, na horizontal, ter paz e sucesso em todas as áreas. Emocional, físico, social, como pais. Então, o cara era ou não era bem-sucedido? É verdade, era sim. Ainda é, até hoje ele é bem-sucedido. Então, assim, a gente precisa entender também, criar metas que sejam realistas. No que tange o seguinte, eu não vou sonhar ser uma administradora de empresa de uma multinacional para ganhar, sei lá, de repente 300 mil por mês, se não é o meu sonho aquilo, se eu não me encaixo naquilo, se aquilo não faz sentido para mim. Ah, mas ganha muito dinheiro, todo mundo está fazendo aquilo, beleza. Mas de repente eu vou ser feliz sendo motorista de ônibus. É verdade. Então a gente precisa entender que o teu padrão não se relaciona com o meu. Eu preciso ter autoconhecimento para gerir um padrão próprio. O que vai me fazer feliz? Porque se você tiver paz e felicidade, você vai estar dentro de uma cabine 2x2, fazendo qualquer serviço embaixo do sol e você vai estar bem com inteligência emocional e saúde mental. Agora, se não for o teu lugar, você vai poder ser diretor de uma empresa, ganhar 300 mil por mês e não ter felicidade, não ter paz naquilo que você exerce. Então, crie padrões que sejam próprios, estabelecidos no teu gostar e no teu desejo. Não no que o outro está fazendo que está ganhando dinheiro, não no que o outro vai fazer que está dando certo. Eu preciso fazer aquilo que gera em mim felicidade. E isso sim me ajuda a ter ferramentas para quando a vida acontecer e os dias maus vierem, eu ter resiliência e estoque de paz e força para lutar contra o mal que me acometeu. Não, eu vou terminar com uma frase que eu até coloquei no meu Instagram, que eu gosto muito. Ou você luta contra o mundo e a dor que te acometeu, ou você se vitimiza. O esforço é o mesmo. Até para se vitimizar, você faz força. Só que você esperança, do verbo esperançar, tem uma ação para criar, que você espera que dê retorno, para criar ferramentas para você lidar com a dor que te acometeu, ou você se vitimiza. O esforço é sempre o mesmo.